Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 15, verso 16. João 15, 16. O pastor Rogério Fontes falou que eu posso ir até meia-noite. Meia-noite 15, né? Então tá bom. Vamos ler a palavra lá? João 15, 16. Vamos lá? Vocês não? Eu e os para irem duradouros, para que o Pai, se for possível depois trocar pela versão da RA, eu agradeço. A ARA, revista atualizada. O Senhor disse: não foi você que me escolheu. Obrigado. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda, ou eu vos conceda. Então preste atenção, nós vamos partir daqui, ó. Nós vamos partir desse versículo. Esse versículo é o versículo chave do projeto que nós vamos tratar nesses 3 dias, chamado Mais Um para Jesus. Vamos lá? Mais um. E você já vai pegar, porque você é muito inteligente, todos aqui são sábios. Mais um para Jesus é menos um para quem? Para o diabo. Já começa assim. Se alguém te perguntar assim, mas que negócio é esse de mais um para Jesus? Aí você diz, é menos um para o diabo. Mais um para Jesus é menos um para o inferno, é mais um que vai para o céu. Então esse mais um está lá na sua casa. É alguém da sua família que Jesus vai salvar. Esse mais um são as pessoas que estão à sua volta, no seu dia a dia, no seu trabalho. São os amigos, são os familiares, são os parentes, são os vizinhos. São as pessoas que Deus vai te usar como instrumento dele para impactar, para salvar, para tocar na vida delas com a sua fé em Cristo Jesus. Então João 15, verso 16 é o versículo chave de todo o projeto Mais Um para Jesus. O projeto Mais Um para Jesus está nesse versículo aqui, todo ele. A primeira coisa, eu sou uma escolha de Cristo. Cada um de nós aqui fomos escolhas de Jesus. Ele nos escolheu. E Ele nos escolheu pelo menos por 2 razões. A primeira razão pela qual Ele nos escolheu é para que de fato eu e você pertençamos a Ele. Não tem nem a ver com o que você vai fazer para Deus. Não tem a ver com o seu trabalho para Deus. A primeira razão, o motivo pelo qual Jesus escolheu você, escolheu a mim, é porque Ele nos queria para Ele. Ele desejou ter você ao lado dEle, com Ele. Jesus te amou primeiro. Essa é a razão da sua escolha. Ah, não tinha nada de bom em nenhum de nós, só tem um que é bom. Irmão, olha para a pessoa que está só, diga assim, você não é bom, você não é bom. Diga, só tem um que é bom, e esse é Deus. Olhe para mim aqui, por favor, e preste atenção. No quesito bondade, a grande verdade, todos nós precisamos é nos arrepender dos nossos pecados e das nossas maldades. Só tem um bom. Todos nós aqui precisamos de arrependimento. Só tem um que nunca precisou de se arrepender, que não pecou. Só tem um bom, e esse é Deus. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Você pode dar um aplauso a Ele? Ele é bom. E Ele é tão bom que me alcançou e alcançou você também. Então a primeira razão pela qual Jesus escolheu a mim, escolheu você, não é porque a gente seja bom, porque tinha alguma coisa boa em nós. Não foi por isso. Foi porque Ele nos amou de forma incondicional. Ele nos amou de tal maneira, João 3,16. O Pai nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te amou mesmo você estando perdido. Eu estava perdido, Ele me amou mesmo eu sendo idólatra. Ele quis cada um de nós aqui, adorando a Ele, servindo a Ele, conhecendo-o, estando em sua presença.
A segunda razão pela qual Ele nos escolheu tem a ver com o propósito que Ele tem na nossa vida. Em primeiro lugar, Ele nos escolheu para pertencer a Ele, mas em segundo lugar, Jesus nos escolheu porque Ele tem um propósito para cada um dos seus escolhidos. Não tem nenhum discípulo de Jesus, nenhum cristão, nenhum crente, nenhum daqueles que Jesus escolheu que Deus não queira usar. Todos nós que aqui estamos, vamos dar muitos frutos para a glória de Deus. Porque o Senhor nos escolheu com um propósito. Ele diz: eu te escolhi e te designei. Está ali, ó. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Desígnio fala de propósito. Desígnio fala de algo que Deus quer que você faça para Ele. E o desígnio já está explícito ali. Eu te designei para ir, para que vades. Essa palavrinha para que vades tem a ver com o ide. Então Ele me escolheu para ir no nome dEle, representar a pessoa dEle para esse mundo perdido. Jesus nos escolheu para cumprir o seu ide. Assim como o Pai o enviou, Ele também está nos enviando. Imagina se Jesus dissesse para o Pai: Pai, eu não vou. Eu e você estaríamos no fogo do inferno nessa hora. Mas Ele obedeceu o ide do Pai. O Pai disse: vá, meu filho. João 3,16 diz, aliás, o verso 17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele foi enviado e agora Ele está nos enviando. Ele também está dizendo: eu quero que você vá. Eu te escolhi e eu te designei para ir. Diga: eu vou cumprir o ide de Jesus. Diga: eu irei. Obrigado. Ele disse: eu te escolhi para que você vá. Eu encontrei 4 ides na Bíblia. Agora tem mais um. 4 ides pelo menos. Eu vou citar 3 para vocês agora. O primeiro ide está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus disse: vão, ou ide, por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então o primeiro ide tem a ver com o evangelismo. Tem a ver com a pregação do Evangelho. E o que é o Evangelho, senão a boa notícia da salvação? O que é o Evangelho? É dizer às pessoas que ninguém mais precisa ir para o fogo do inferno. Jesus foi à cruz e Ele morreu por cada um de nós. Tem uma salvação eterna, de graça, que Deus oferece àqueles que creem no Filho de Deus. Para aqueles que creem em Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. E Ele está dizendo aos que creem, Ele está dizendo para mim e para você: vão, ide por todo o mundo. Isso significa em todos os lugares, e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é, o Evangelho é para todas as pessoas da terra. Não há acepção de pessoas nisto. Mas esse trabalho de pregar o Evangelho é só o primeiro passo na evangelização de uma pessoa. Porque o id não pode ser um id pela metade, não pode ser um id incompleto. A gente aprendeu até a falar de Jesus para as pessoas na rua, no mercado, na fila da lotérica. Mas o id não termina aqui, só falando de Jesus. Então, Mateus capítulo 28, 19, fala de como esse id continua sendo feito, ou deve continuar. Porque a palavra id é um verbo que está numa ação contínua, no gerúndio. Então, Jesus está dizendo mais ou menos assim: e indo, você deve fazer discípulo. Uma vez que você falou de Jesus para a pessoa, e aquela pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador, agora você precisa consolidá-la. Eu vou pedir para o irmão me ajudar, por favor. É mais ou menos assim. Eu falei de Jesus para ele. Qual é o teu nome? O Éder. E o Éder creu em Cristo. Então agora eu vou precisar dar continuidade ao que eu comecei quando falei de Jesus para o Éder. E agora nós vamos caminhar
na fé. Nós vamos para a igreja. Sabe, o projeto Mais Um é um projeto para nós aprendermos a ganhar almas, e vocês vão aprender isso, que é possível você ganhar mais um para Jesus de tempo em tempo. Não é que você vai ganhar só uma alma para Jesus a sua vida inteira, mas de tempo em tempo você vai dar um fruto novo no reino de Deus, porque nós somos um ramo frutífero do reino de Deus. É o João capítulo 15. O capítulo 15 do Evangelho de João é a base do projeto Mais Um. É o capítulo chave deste projeto. Então você, ao ganhar uma alma, como aqui eu evangelizei o Éder dentro da igreja, né, gente? Tá fácil, né? O Éder aceitou Jesus. Agora, como que eu faço para consolidar o Éder na fé? Como que eu faço para ele ficar firme? Irmãos, preste atenção, é simples. Diga, o Mais Um é simples, é prático. Não é cheio de filosofia, não, é prático. E produz grandes resultados. O que ele precisa é só de alguém que o ajude a vir, que se importe com ele. Não custa nada uma vez na semana você ligar para o seu Mais Um. Para o Éder, no meu caso aqui, eu ligo para ele uma vez na semana. Como é que você está, meu irmão? Você aceitou Jesus comigo no evangelismo? Ou aceitou Jesus, eu te levei numa célula, num culto no domingo à noite. Agora eu preciso manter o Éder firme com Cristo, porque o versículo que nós lemos diz: você deve dar fruto e o seu fruto deve permanecer. Então eu vou trabalhar agora para que ele fique no reino. Eu sei que há uma batalha espiritual para que ele não permaneça, então eu vou trabalhar para ele permanecer. E qual a maneira mais simples que eu posso fazer isso? Se você não sabe dar um estudo bíblico, não sabe dar um discipulado, abrindo a Bíblia para lá e para cá, não tem problema. Você traz o Éder com você, o seu Mais Um, para o culto. E o pastor vai abrir a Bíblia, vai orar, vai ensinar como ensina a todos nós. E a gente é fortalecido, abençoado, sai daqui revigorado na fé. O que ele precisa é de um amigo que se importe com ele, que ora por ele. E para orar pelo meu Mais Um, eu não preciso ser teólogo para falar: Deus, faz a obra completa da salvação no coração dele. Jesus, não deixa que ele se desvie. Jesus, livra o meu Mais Um do mal, das ciladas do diabo. Eu só preciso ter amor para fazer isso. Então o Éder, como o meu Mais Um, senta do meu lado. Eu estou de olho nele. Eu vou cuidar desse fruto para que o fruto permaneça. Porque a ordem é evangelizar e discipular. Eu preciso fazer dele um discípulo de Cristo. Nesse tempo eu estou cuidando dele, e ele é meu Mais Um, mas é meu e não é meu, ele é de Jesus. Eu estou cuidando dele para Jesus, eu não sou dono dele. Eu estou tendo a honra de cuidar dele para o meu Senhor. Então, Éder, nós vamos para o culto hoje. Eu ligo para ele no domingo, não custa nada. Eu passo a me preocupar, a me importar. Porque você imagina eu deixar tudo isso para o pastor da igreja. Ele vai ter que orar por todas as pessoas agora para serem salvas. Ele vai ter que fazer isso com todas as pessoas. Não consegue, nenhum pastor consegue. É a igreja toda trabalhando, cada um ganhando mais um. E cada um ganhando mais um significa que daqui 4 meses, nós vamos lançar esse projeto para 4 meses, vamos ter que ter o dobro de cadeiras aqui. E eu já estava pensando aqui, quando eu estava aqui em cima, dando uma olhada onde vai ficar as próximas cadeiras. Tem bastante espaço aqui ainda. Dá para encher de cadeira aqui, ó. Dá para encher de cadeira tudo aqui. Eu fiquei analisando os espaços. Eu falei, nova, tem muito espaço aqui. Dá para colocar muita gente. Porque você e eu, nós vamos ganhar mais um para Jesus. E nós vamos saquear o inferno. Porque tem pessoas lá fora que estão vivendo agora as mesmas batalhas que você viveu antes de você vir para Jesus. Porque talvez tem gente sentada aqui que quis tirar a própria vida, de tamanho desespero que estava vivendo. Tem gente aqui que pensou que o casamento não dava mais, não tinha mais jeito. Mas alguém falou para você: eu conheço alguém que pode resolver. Esse alguém é Jesus. Eu conheço
lugar onde eu vou te levar. E lá você vai conhecer uma pessoa que vai mudar a história da sua vida. Você não vai ser mais depressivo. Você não vai querer mais tirar a sua vida. Seu casamento vai ser restaurado. Sua família vai ser restaurada. Seu filho vai ser levantado das drogas. Eu conheço um que pode abrir portas e mudar a história que você está vivendo agora no seu quadro financeiro, na sua vida, na área material. Jesus, Ele não mudou. Eu tenho uma notícia para dar para o meu discípulo que está aqui do meu lado, e ele está empolgado comigo, e você também está. Deixa eu te dar uma notícia, porque nós vamos falar isso para as pessoas, para o nosso mais um. Nós vamos falar para ele, meu mais um, deixa eu só ler um versículo para você. É um versículo pequenininho, mas ele é tremendo. É Hebreus capítulo 13, versículo 8. Sabe o que diz lá? Jesus Cristo ontem, hoje e para sempre continua o mesmo Deus, poderoso Deus, Deus santo, Deus vivo, Deus todo-poderoso. Ei, alguns estão falando que Ele mudou, mas eu li na Bíblia que Ele não mudou. Ele continua mesmo o todo-poderoso, Ele continua Salvador, Ele continua amando os perdidos. Jesus Cristo ontem, hoje e para sempre é o mesmo, aleluia. Ele não mudou, Ele não mudou. Ele continua Deus, Ele continua o todo-poderoso, Ele continua sendo o resolvedor dos problemas da humanidade. Imagina isso. E nós vamos ganhar mais um para Jesus juntos. Os próximos 4 meses vão ser um tempo de fazermos uma grande colheita de alma, porque os campos já estão brancos, prontos para essa colheita. E eu vim te contar isso. Eu vim te falar sobre isso. E o meu mais um para Jesus agora, uma vez ganho, uma vez que eu o evangelizei, eu estou discipulando ele. Como? O discipulado não é um estudo bíblico que você senta com a pessoa e começa a ler um monte de versículo bíblico. Discipulado, o nome já está dizendo, é discípulo ao lado. Discipulado. Está aqui, ó. Essa era a forma como Jesus discipulava os seus discípulos. Ele andava com eles, ele chamou aqueles discípulos para andar com ele. Está lá em Marcos capítulo 3, verso 13. Ele chamou quem ele quis para estarem com ele. Depois que ele subiu ao monte, ele chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Isso é discipulado. Discípulo. Vamos lá, me ajuda aí. Discipulado é o quê? Discípulo ao lado, andando comigo, caminhando comigo. Ei, irmãos, na época que eu aceitei Jesus numa Assembleia de Deus lá em Raul Soares, Minas Gerais, que eu sou mineiro, a gente não tinha nada de muitas coisas que a gente tem hoje. Você ia para o culto, mas eu conheci uns irmãozinhos da igreja que eles gostavam de falar assim: ei, irmão Raimundo, vamos para a igreja. Ó, se eu faltasse o culto, coisa que não acontecia, que não aconteceu comigo, mas quando alguém faltava, a igreja parece que todo mundo sabia que aquele irmão tinha faltado, e todo mundo perguntava: irmãozinho, o que aconteceu? Não te vi no culto domingo. Ô irmãozinho, o que aconteceu, irmãzinha? E a gente se importava mais uns com os outros. Você sabe o que está acontecendo hoje? Existe uma ação de um sistema anti-Deus que quer deixar a gente num frenesi louco, todo mundo cheio de atividade, cansados, esgotados, para a gente não se importar mais com ninguém. E a gente está mais ou menos assim: se eu conseguir salvar a minha vida, já está muito bom. Só que esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é um evangelho do amor ágape, o amor sacrificial, que se importa com quem está do nosso lado. E por isso que neste id que eu estou falando para vocês, eu não posso só falar de Jesus para esse irmão e deixar ele aqui. Aí vamos fazer um teatro aqui, vamos me ajudar aqui. Ele vai ser o diabo do teatro, tudo bem? É só no teatro, gente. Então faz um diabo feio aí, porque imagina, ele é um novo convertido, mas assim, capricha, alguma coisa, faz um negócio legal. E vem para cá que a câmera tem que pegar vocês. E aí o irmão vai fazer o papel do diabo. Imagina, eu falei de Jesus para ele. Vamos supor, fica um pouquinho para lá, o irmão diabo na peça, só na peça. Ele é um adorador, tem estrutura para fazer esse papel aí, tá? E aí depois a gente a hora já cancela tudo. Vamos lá.
Imagina, eu falei de Jesus para o Éder e tal, e eu falo de Jesus com tanta intensidade, que Jesus o ama, Jesus tem um plano na sua vida, Éder, e aí ele gosta da mensagem, ele gostou daquilo que ouviu. Eu não sabia que alguém me amasse tanto, que se importasse comigo. Eu quero esse Jesus. Mas aí, a maioria das vezes faz o quê? A gente evangeliza, fala para a pessoa de Jesus, e nós seguimos o nosso caminho. E sabe o que acontece? Entra lá, ó. Olha lá o que acontece. O inimigo esse inimigo ele é astuto, tá, gente? Vocês viram a sutileza, né? Ele não mostrou o rabo, não mostrou o chifre, ele fez de amigo. Aí chegou agradável. E está levando ele para longe. Longe, inclusive, de mim, que estava evangelizando ele. E o Elias está aqui, o Elias é bom no teatro, já te solicito, Elias. Então, se nós não cuidarmos, deixa eu dar uma pausa aqui, eu vou te falar algo. O diabo vai fazer a parte dele. Apóstolo, você está inventando isso da sua cabeça? Não, eu te mostro na Bíblia. Eu te mostro na Bíblia em detalhes. Você quer ver? Quem quer ver? Vamos conhecer a palavra? Obrigado. Éder, pode sentar lá um pouquinho, daqui a pouco a gente trabalha mais. Vamos para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Quem conhece a Bíblia já sabe que nós vamos falar da parábola do semeador. Porque tem a ver com o evangelismo que eu estou falando aqui. Olha o que diz a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Semeador sou eu e você, quando nós falamos de Jesus para as pessoas. Quantas vezes a gente fez evangelismo de domingo e falamos de Jesus e não demos a continuidade, a consolidação? O semeador saiu a semear. Só que aconteceu algo, olha aqui. Ao semear, verso 4, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí alguém um dia falou para mim assim: Raimon, de cada 100 pessoas que nós ganhamos para Jesus, só 25 são terra boa. O resto todo vão se perder. Raimon, de cada 100, só 25 fica. 75 vão se perder. E aquilo não soou bem nos meus ouvidos. Não soou bem. E quando algo não soa bem para você também, vá a Deus, pergunte para o Espírito Santo. E eu fui a Deus e falei: Deus, como é que é esse negócio? Então, de cada 100, 75 vai para o inferno, só 25 vem para o céu. Só 25 vão ficar firmes. E o Senhor falou para mim algo. Ele falou: não, 75 estão se perdendo por falta de cuidado. Os outros 75, ou 75%, não permanece porque vocês não têm tido a visão do cuidado, do discipulado que eu falei para vocês, da consolidação. Eu falei: como é isso, Senhor? E ele começou a me mostrar algumas coisas. Quer ver? Eu vou pedir para a gente ir para Lucas capítulo 8. Lucas é mais detalhista nesse sentido. Lucas capítulo 8. Lucas 8, verso 11. Ele diz que este é o sentido da parábola. A semente que o semeador semeou é a palavra de Deus. O semeador somos nós. Aí ele diz assim no verso 12: a que caiu à beira do caminho são os que ouviram a palavra. Você imagina só que benção, a pessoa já deu ouvidos, ela parou para escutar, para ouvir. São os que a ouviram. E vem a seguir quem? E faz o quê? Não, vamos forte aí. Quem é que vem a seguir? E faz o quê? De onde? O quê? Por quê? Isso aqui me deixou.
E o Espírito Santo mostrou que nós podemos aumentar o nosso nível de retenção de almas no reino de Deus e não ser só 25%. A gente pode aumentar o nosso nível de retenção em 50% se a gente resolver esse problema aqui, ó. E eu vou ensinar para vocês, nós vamos aumentar o nosso nível de retenção. De cada 10 que vierem aqui, meu irmão, não vai ficar 7 no mundo, ou 7,5 no mundo e 2,5 na igreja. Um até mais ou menos salvo. Imagina só. Nós vamos aumentar o nosso nível de retenção. Como, apóstolo Raimundo? Você vai ganhar do diabo no cuidado. Eu ganhei o Éder para Jesus. Por favor, Éder, de novo, nós vamos trabalhar muito hoje. Amém. O Éder foi evangelizado. Eu falei de Jesus para ele. Mas, se eu fizer só isso aqui, falei de Jesus, deixá-lo. Vocês já viram o que vai acontecer? O diabo vem. O diabo não brinca em serviço. Eu não sei se você percebeu no texto. O diabo não manda um WhatsApp para ele. Eu não vi no texto dizendo assim que o diabo mandou uma mensagem por WhatsApp. Não. Diz, vem a seguir o diabo em pessoa. O diabo não está brincando com o evangelismo. Ele leva isso muito a sério. Ele sabe o poder que tem a palavra de Deus. Ele sabe que essa palavra pode transformar o homem, Éder, pode produzir nele a salvação de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus para... Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus para salvação de todo que nele... Então nós vamos citar, por favor, todos juntos. Pois não me envergonho do evangelho. Por quê? Por quê? Só até aqui nele crer. De novo, o evangelho é o que então? É o poder para quê? Tem crente que não acredita muito nisso aqui não. Não é o pessoal daqui não, tá? É uma outra turma que não está aqui. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. E o diabo sabe disso. Eu até olhei para você, tá? Mas eu só estou pregando, viu? No teatro aqui, você me ajuda. O diabo sabe disso ou não sabe? E o diabo duvida do evangelho como poder de Deus? Não, ele já perdeu você e perdeu a mim. Esse evangelho que é poder de Deus já alcançou você, alcançou a mim, está alcançando milhares. Então o diabo sabe que se ele não fizer algo, ele vai perder mais um que estava lá no reino dele. E ele não quer perder. Irmão, às vezes nós estamos perdendo e a gente está até se acostumando a perder almas. O diabo não deixa barato não. Volta lá para Lucas capítulo 8, verso 12. Você não está vendo a luta não? O diabo não está querendo perder ninguém lá do reino dele. Fala para o crente que está ao seu lado, me ajuda a pregar. Fala assim, irmão, nós não vamos perder mais ninguém a partir de hoje. Fala para ele, se depender de mim, todos aqueles que vierem para Cristo na nossa igreja vão permanecer. Amém? Ô pastor Rogério, olha a batalha. O diabo, parece que até ele sabe do projeto mais um. Ele não quer perder. Então quando alguém é evangelizado, porque o semeador é o pregador do evangelho. O semeador que pregou a palavra. A semente é a palavra de Deus. O evangelho que é poder de Deus. E o diabo sabe o poder que tem esse evangelho, o poder de salvar. Então o diabo viu que você foi evangelizado. Me ajuda no teatro. Ele não mandou o WhatsApp. Ele não pegou o celular dele. Satanás não pegou o celular assim, eu vou mandar mensagem para o Éder. Não mandou mensagem. Ele veio em pessoa. Até tem que construir esse teatro. E pôr uma camisa, um negócio assim mais escuro, né? Meu irmão estava muito legal, viu? Eu estou agradecido. E aí, o diabo não mandou o WhatsApp. O texto diz que vem logo a seguir. Pode vir. Vem logo a seguir. Em outras palavras, no outro dia, o mais rápido que ele pode vir, ele vem. E por que ele veio? Ele veio para fazer algo. Ele viu que a palavra desceu no coração do Éder. E isso aqui é perigoso, porque se ele abraçar mesmo essa palavra, se ele guardar mesmo, acabou para o diabo. Se esse homem nascer de novo, acabou para o diabo, porque a Bíblia diz que o nascido de Deus vence o diabo, vence o mundo, permanece no reino. Então o diabo está preocupado, ele vai trabalhar.
Para quê? Para arrebatar a palavra lá. Venha seguir o diabo e arrebata. Faz um gesto aí de quem está tirando alguma coisa do coração dele. E arrebata ali do coração a palavra. Por que ele está tirando? Tudo aquilo que você falou para ele. Como que ele faz isso? Colocando dúvidas. Não, não é bem assim não, cara. Ó, ele falou que você é pecador, mas não leva isso tão a sério. Não, você não é tão ruim assim não, você é bonzinho. Ele falou sobre o inferno. Não, o inferno não existe não. Ele sabe que se ele crer no Evangelho, ele vai ser salvo. E o diabo não quer que ele seja salvo. Como que a gente tem que fazer a partir de agora com esse entendimento? Gente, quem recebeu entendimento ampliado agora? Quem recebeu? Não, me anima aí, pessoal. Gente, eu toquei das 1h40 da tarde até agora há pouco. Dirigi de Curitiba para cá. E peguei chuva ainda. Hein? Eu estou animado aqui. Eu tô bariátrico, viu? E bariátrico fica mais fraquinho. Eu joelhei aqui e falei, Jesus, me dá força. Porque tem 3 meses só, então tem hora que dá uma fraquezinha. Eu falei, me dá força. Eu preciso de força para pregar. E Deus me deu. Agora presta atenção. Então você me ajude aí, seja mais animado. Me ajude. Quem teve o entendimento mais ampliado agora dessa batalha espiritual e de como nós temos que melhorar o nosso evangelismo? Quem recebeu entendimento? Glória a Deus. Então o que a gente tem que fazer? Eu vou te dar um exemplo no teatro aqui. Faz de conta que você está vindo de lá, o irmão que está fazendo o papel do diabo. E o que a gente tem que fazer? O diabo está vindo, eu tenho que ganhar do diabo. Ei, Éder, como é que você está, cara? Shalom, tudo bem? Cara, lembra do que nós falamos ontem, daquele evangelismo? Eu falei daquele texto para você, da palavra de Deus? Cara, eu tenho hoje algo novo para te dizer. Lembra que nós falamos ontem sobre João 3,16? Pois, cara, Romanos capítulo 5, Romanos 5, verso 8, Éder. Sabe o que está escrito lá? Que Deus, olha o amor de Deus, Deus provou o amor dele por você, cara. Quando ele enviou o filho dele para morrer no seu lugar. Sabe, Éder, o inimigo já foi derrotado. Sabe, essa voz que está falando na sua mente, o inimigo colocando dúvida. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando Jesus vem, o diabo não pode mais ficar, porque Jesus é o verdadeiro valente, e ele amarra o valente, ele manieta o valente, e ele expulsa o valente, o falso valente, porque valente mesmo é Jesus. O diabo foi derrotado. Obrigado. Éder, Deus tem algo grande na sua vida. E cara, e a partir de agora, nós vamos caminhar juntos, para a glória de Deus. E você, Éder, você é o meu mais um para Jesus. E nós vamos para a igreja, nós vamos caminhar com Cristo. E olha, o pastor Fontelas vai pregar domingo. Você tem que conhecer o nosso pastor. Ele é um homem de Deus. Nossa pastora Angélica, Deus tem usado tanto eles são um casal tão abençoado. Sabe, Éder, tem um irmão lá na igreja, um irmão, parece um pouco muçulmano assim, mas não, ele é um homem de Deus também. E ele é um cheio do Espírito Santo, um homem abençoado. E ele toca lá no louvor da igreja, ele canta lá. E eu quero te apresentar porque ele é um homem grandão, cheio do amor de Deus. É que ele tem mais espaço assim, cabe mais amor de Deus dentro dele, entendeu? E tem um irmão que adora lá, ele toca no louvor da igreja. Você vai conhecer esse irmão, qual que é o teu nome? O Leandro. Cara, ele é cheio da vida de Deus. Amém? Glória a Deus. É a família de Cristo, Éder. É a tua família. E domingo eu vou te apresentar para a tua família. A família de Cristo. Aleluia. E você nunca mais vai olhar para trás, Éder. Sabe por quê? Você é o fruto que permanece no reino de Deus. Você vai permanecer no reino de Deus. Jesus te ama. E eu estou orando por você. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Vamos aplaudir a Jesus? Sabe de uma coisa? Muitos de vocês aqui são habilidosos vendedores. Alguns aqui são professores. Alguns aqui são mestres, até mesmo na Bíblia. A gente precisa ser mais ousado, é só isso. Abrir a boca e falar. Falar do coração. Você não precisa imitar ninguém. Fala do seu coração. Fala do seu coração para o seu mais um. Fala do seu coração para Ele. E Deus vai fazer uma obra linda. Nós vamos ganhar e consolidar o nosso mais um para Jesus. E nós não podemos mais perder para o diabo. Diga, o diabo não vai ganhar de mim. Diga, eu vou ser mais rápido do que o diabo.
Agora você já sabe a estratégia do diabo. O Senhor Jesus te contou. Quem contou para nós isso aqui foi Jesus. Ele já te mostrou como o diabo trabalha, como o diabo leva isso a sério. Então nós temos que levar isso mais a sério ainda. Uma vez evangelizada a pessoa, ela precisa receber sua visita. Não mande só um WhatsApp, não mande só uma mensagem legal. Não mande só uma mensagem de alguém pregando, só isso é bom, isso tudo é importante, pode fazê-lo. Mas não só isso. Compareça lá, apareça, dá um abraço, toque, dá um abraço no seu mais um, ora por ele, impõe a mão, faz uma visita, vai lá na casa dele tomar um café. Oi? Leva uma pizza. O seu mais um anda contigo. Quando terminar o culto e você for comer aquela pizza, se ele tem ou não tem dinheiro, vai contigo do mesmo jeito. Porque quando a gente era do mundão, as pessoas que nos chamavam para pecar, não queria saber se a gente tinha dinheiro ou não. Eu já vivi essa experiência. Com dinheiro, sem dinheiro, os amigos do mundo, que é os amigos para o pecado, às vezes eles são mais legal. Porque eles falam, cara, não tem dinheiro, não tem problema não, meu amigo, vamos juntos. Entendeu? E alguns até diziam assim, esquenta não, está comigo, está com Deus. Era um outro Deus, tá? O meu irmão chamou um amigo dele para ir para um casamento na roça. Ia ter muita bebida, e eles chapava todas. Montou com um cara na moto do meu pai, uma motinha pequenininha. Ia chapado pra caramba. E eles não tinham muito dinheiro, não tinha dinheiro para nada. Mas mal para abastecer aquela motoca. Eu nem sei se o cara ajudou. Eu só sei que o cara, ele falou pro camarada assim, esquenta não, fulano. Você está comigo, está com Deus, mamado na cachaça. E o Deus que estava com ele é o outro Deus que eu estou falando, você sabe? É o Deus Mamon, é o Deus Satanás. Falou, é isso mesmo. Deu um toquezinho na roda da moto. Caíram os dois lá no chão, se arrebentaram todo. E um levantou até faltando um dente na frente. Um menino novo, bonito, sem um dente na frente, que é complicado, né? Porque como é que vai ficar para namorar, né? E aquilo ficou muito ruim para eles. Mas é o falso Deus, mas eles eram amigos. E vai para todo lugar para pecar. E para o reino de Deus, como que a gente está fazendo com o nosso mais um? Nós temos panelinhas na igreja, é claro que essa igreja aqui não tem. Às vezes a gente tem as panelinhas e a gente vê uma pessoa nova chegar e a gente não chega junto. Agora imagina a pessoa está dentro da igreja. Oh, Deus vai nos ajudar a se importar mais, a nos preocuparmos mais. Não deixa isso só para os obreiros, não deixa isso só para os pastores, não deixa isso só para quem tem ministério na igreja. Tem que ser todos nós. Sabe, a grande pescaria que nós vamos fazer aqui de almas é uma pescaria conjunta. É toda a igreja, cada um ganhando um. Amém? E por que tem que ser um? Porque uma pessoa só vai precisar de muita ajuda. Você deve focar em um agora. Só um, por favor. Foque em um, mas foque em ganhar e consolidar. Porque o que é o projeto mais um para Jesus? É eu ganhar e consolidar mais um para Jesus por vez. Uma pessoa só precisa de muita ajuda. Eu vou te dar uma ideia aqui de como Deus acredita nesse negócio. Deus trabalhou com um homem chamado Abraão. Quem já ouviu falar dele? Quem evangelizou Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus? Quem foi lá para pregar para ele? Quem sabe? Quem evangelizou Abraão? O próprio Deus. Deus falou com ele. Quem consolidou o Abraão na sua fé, na caminhada com Deus? Quem consolidou ele? Quem foi o discipulador dele? O próprio Deus. Deus praticou o projeto mais um várias vezes. E levou um tempo para Abraão amadurecer. No primeiro momento que Deus chama Abraão, Abraão é novinho na fé, manda o Abraão ir lá para a terra de Israel. Quando ele chega na terra de Israel, que ele vê o Negueb, isso está lá em Gênesis capítulo 12, no capítulo do chamado do Abraão, que diz que ele partiu em obediência ao que Deus falou com ele. Quando ele chega na terra do Negueb em Israel, o pastor Rogério conhece lá a região do deserto, ali perto do Mar Morto. Quando ele vê a sequidão, ele vê a crise, tinha uma crise, uma fome tão grande naquela região. Primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Ele cascou fora, como diz o mineiro.
pegou a família dele, o clã dele, e foi lá para o Egito. Ele não orou, ele não perguntou para Deus, ele não pediu conselho, ele simplesmente, rapou fora, foi para o Egito. Quando chegando no Egito, ele lembrou de um problema que tinha lá no Egito, que os homens lá, quando a mulher era muito bonita, eles matavam o marido para ficar com a mulher do cara. Aí ele ficou com medo. Ele falou para a esposa dele assim, meu amor, é o seguinte, Sara, na época Sarai, é o seguinte, nessa terra aqui os caras aqui são ruins, viu? Eles matam o cara para ficar com a mulher dele. Então vou fazer um pedido para você. Nós vamos entrar aqui, você não fala que é minha esposa. Você não me entrega não, irmã. Você fala que é minha irmã. Porque assim eles vão me deixar viver por sua causa. Olha o B.O. que deu. Ele entra na terra, o pessoal já vai lá e conta para o faraó. Chegou uma carne nova aí, ó. Então a mulher bonita pra caramba. E ela é irmã de um tal de Abraão. O pessoal contou para o faraó. Falou, manda trazer para mim. Traga para o meu harém. E a Sara foi levada. O seu mais um vai dar um trabalhinho no início, porque ele é novinho na fé, ele também vai ter os erros dele. E Deus desistiu do Abraão por causa disso. Deus falou assim, ixi, esse meu mais um, olha lá o que está fazendo. Voltou lá, foi lá para o Egito, deixa ele se arrebentar agora para lá. Não quero mais saber dele. Foi isso que Deus fez? Não. Deus deixou ele sofrer um pouquinho lá para ele aprender, é claro. Mas depois de um tempo, o Senhor entrou na parada, entrou na situação, tirou o Abraão de lá, livrou a esposa dele da mão do faraó, e lá vai o Abraão de novo com Deus. Aí o Abraão começa a andar com Deus, e ele já começou errado, porque Deus não mandou ele levar o sobrinho, ele já levou o sobrinho junto, lembra? Aí no capítulo 13, o sobrinho dele arruma uma confusão com ele, uma brigada doida por causa do gado, do rebanho. Mais um problema, e Deus está só olhando. É o mais um de Deus, tendo os problemas dele por causa das decisões erradas. Daqui a pouco, aquela ida, aquela passeadinha que deu lá no Egito, criou um outro problema. Sabe o que aconteceu lá no Egito? Quando ele saiu de lá, a mulher dele ganhou um presente do faraó, uma serva chamada Agar. A serva chamada Agar. E a Sara não tem menino, aquela promessa que Deus fez não cumpria, e a Sara teve uma ideia genial. Falou, Abraão, meu filho, tem uma ideia maravilhosa. Você pega essa minha escrava aqui, tenha filho com ela, e aí eu vou te dar o filho do projeto de Deus por meio do útero dela. O filho vai ser meu, ela que vai ser a barriga de aluguel. E você vai fazer o filho com ela aí. O Abraão topou na hora, e você sabe que esse problema está aí até agora, né? Isso só vai ser resolvido com a volta de Cristo e no final de tudo ainda. Isso gerou um monte de nações. E os meninos, os descendentes de Ismael e os descendentes de Abraão, até hoje, estão guerreando entre eles. Desde aquele dia, daquele momento. Porque desde o momento que a mulher ficou grávida, começou a ciumeira, que começou os problemas. Um dia eu vou escrever um livro sobre isso. Um livro para as irmãs. Esse livro vai ser para as irmãs. Qual que é o nome do livro, apóstolo Raimon? A Impaciência de Sara. E as irmãs vão comprar o livro, vão pagar caro, vai ver. Estou brincando. É isso mesmo. E nós vamos fazer o livro juntos. Não pode ser impaciente. Você vê, mas é o mais um de Deus. Você sabe o que aconteceu por causa disso? Deus ficou 13 anos sem conversar com Abraão, mas não abandonou ele não. É a disciplina. Esse homem deu muito trabalho. O mais um de Deus, Abraão, levou muitos anos para ele amadurecer. Aí lá em Gênesis 17, Deus falou para ele aqui, olha, chega de meninice, anda na minha presença e seja perfeito. Amadureça, homem. Eu tenho grandes coisas na sua vida. Aí Deus começa a trabalhar na vida dele, de novo, até vir a promessa que é o Isaac. Quem entendeu até aqui? Quem evangelizou o apóstolo Paulo na época, chamado Saulo de Tarso? Quem evangelizou ele? Jesus, no caminho de Damasco. O texto não fala do cavalo, mas a gente dá um cavalo para ele, né? A gente coloca ele montado num cavalo e ele caiu. Com certeza do cavalo.
E o Senhor Jesus falou para ele: eu sou Jesus, rapaz. Ele: quem foi que me derrubou? Mais ou menos assim, né? Que tombão é esse que eu levei? Que é isso? Quem és? E aí viu uma voz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Olha como Jesus ensina a gente a evangelizar. Jesus está se apresentando para o Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. E Jesus se revela a ele, não só o derrubou do seu cavalo, mas dá a ele uma cegueira de 3 dias, que ele não viu nada, a não ser a glória de Deus, ministrou o coração dele. Aí Jesus fez o quê? Fez uma parceria com o Ananias. Ananias era um homem da igreja, um homem de Deus. Jesus falou com Ananias de madrugada assim, ó: Ananias, meu filho, Ananias, oi, Senhor, preciso que você faça uma visita para mim. Olha como Jesus, ele vai mais rápido que o diabo. Eu ganhei um rapaz, um tal de Saulo. Tenho 3 dias que ele está cego. Deixei ceguinhozinho para não ver nada, para ele aprender. Não perseguir meus filhos. Ele está orando, está chorando, está orando, está quebrantado, que é uma beleza. Eu preciso de alguém para ir lá fazer uma visita para ele, ô Ananias. Aí o Ananias falou: mas Senhor, para quem mesmo? É para o Saulo de Tarso. Ele falou: Jesus, o senhor está de brincadeira comigo, né? O senhor sabe o que o senhor está pedindo? Eu disse: Senhor Jesus, esse homem está... eu estou sabendo que ele tem documento para prender os crentes. Ele é o terror dos crentes. Esse cara mata cristãos, Senhor. E o senhor está querendo que eu vá fazer uma visita para ele? Jesus fica: calma, Ananias. Eu já trabalhei no coração dele. Ele é um vaso precioso para mim. Eu vou usá-lo muito. Eu tenho um plano na vida dele. Eu preciso de alguém para ir lá e dar um abraço nele por mim, batizar esse homem, orar por ele, impor a mão na cabeça dele, profetizar no meu nome lá. Ei, esse é você, sou eu, que vamos consolidar o nosso mais um. E aí o Ananias se encoraja e Jesus dá o endereço certinho para ele. Você vai ver lá no livro de Atos, capítulo 9, Jesus passa o endereço certinho, o bairro, a rua, a casa, tudo direitinho. E o Ananias chega lá, eu acho que chegou tremendo ainda. Orou: irmão Saulo, foi Jesus que me mandou aqui, tá? Então você não me faça mal não, foi o Senhor Jesus que me mandou aqui. Orou por ele, batizou o Saulo voltou a ver, e foi uma maravilha. Agora, não foi só isso. Depois dali precisou de um outro para ajudar a consolidar o Saulo, um irmão chamado Barnabé. E aquele Saulo deu trabalho, levou um tempo para aquele homem ser maduro e ser o apóstolo Paulo que a gente conhece. Levou 13 anos. 13 anos. Lá no livro de Gálatas, ele fala que ficou 3 anos no deserto com Jesus. Jesus consolidou ele. Então o que eu quero te dizer, o mais um precisa de muita ajuda. Ô, irmão, se a gente ganhar uma alma para Jesus, agora os próximos 4 meses, se não, nós vamos ganhar. Diga: eu vou ganhar mais um para Jesus. Você ganhando, nós ganhando mais um para Jesus nos próximos 4 meses e iniciando uma consolidação, que seja aí de mais 4 meses ou 6 meses, 1 ano que seja, cuidando, consolidando, trazendo essa pessoa conosco, nos importando com ela. Se o seu mais um não vem no culto, quem é que vai ligar para ele? O pastor da igreja? Sou eu. Eu já sei o telefone dele, eu sei onde ele mora, porque eu fui fazer a visita. Eu não sei o que aconteceu, talvez foi uma batalha espiritual. Porque 1 Pedro capítulo 5, verso 8, o que está escrito lá? 1 Pedro 5, verso 8. O que é que diz lá? Sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Aí ele aí de novo, ó. Aí ele aí de novo. O diabo, o que ele é? O que ele faz? Como quem? Procurando o quê? Ele quer devorar o meu mais um. Você está sabendo agora. Diga: a batalha é espiritual. Diga: e ela é real. Irmão, o diabo não quer nenhum de nós aqui com Jesus. A diferença é que muitos de nós aqui já somos mais fortes na fé, já somos mais maduros. A gente sabe que o ataque é espiritual, a gente discerne a batalha e nós não largamos Jesus por nada. Mas o novinho na fé não sabe isso aqui. E ele é vulnerável. Então, se o teu mais um não vem no culto no domingo, quem você faz? Meu irmão, eu acho que você não viu ele no culto, você já tem que ligar para ele, já pede uma licencinha, vai ali.
Ô fulano, ô Éder, o que está acontecendo, meu filho? Estou aqui no culto, não te vi, benção. Ah, não sei o que. Meu irmão, vem para cá, rapaz. Vai ter um tempinho ainda de louvor que você consegue chegar pelo menos para a palavra. Mas vem, meu irmão, vamos estar juntos aqui. Depois nós vamos comer uma pizza. Puxa o irmão, puxa pelo estômago, puxa de todo jeito que você tiver que puxar. Use as suas estratégias em Deus. Ou então, não vai dar, não vai dar, não vai dar? Cara, eu vou passar na tua casa aí hoje, porque hoje é o dia que você vai trabalhar para Jesus, o missionário, a missionária de Jesus. A gente vê tanta gente falando de missões lá não sei aonde, no Afeganistão, na África. Nós temos que fazer missões ganhando e consolidando aquele que Deus nos deu. Isso também é missão. Filhão, estou passando aí, já faz aquela visita de crente pentecostal. Pega um pouquinho de óleo, põe no bolso, se equipa. Você viu o Rambo, no filme do Rambo? O Rambo. Aí mostra o bração dele assim, as veias explodindo, e aí ele marra. Aí tem aquela música, né? E ele... Você também tem que ser assim. Como é que é a sua parte da sua música? O barulho é igual, né? Faz aí para mim, por favor. E você pega. Aí você pega. Vamos fazer de conta, tá? O óleo da unção. A espada do Espírito. Está pronto agora. Em nome de Jesus. Estou indo lá resgatar o meu mais um. Igual o Rambo foi lá resgatar os camaradas amigos dele lá. E você vai na unção de Deus. Você chega na casa do irmão, já bate na porta, sério, bate firme. O que é isso que está acontecendo, meu Deus do céu? Falei, filhão, passei aqui para orar por você. Vem aqui, por favor, de novo. Você não foi no culto, rapaz? O culto estava uma benção hoje. Não conseguiu, não? Rapaz, o inimigo está tentando te roubar, mas não vai não, filhão. Eu vim aqui em nome de Jesus, eu vou orar por você agora. Deixa eu jogar o óleo aqui. Pai, cobra o Éder, Pai. Ele é do Senhor. E esse é meu filho na fé, ele não vai se desviar. Ele é o fruto que permanece. Diga para ele que ele é o fruto que permanece. Ele é do Senhor Jesus, Éder. Jesus é o teu Senhor, Éder. Éder, eu vou te ensinar uma coisa hoje sobre culto. Está lá no Salmo 122, perdão. O Salmo 122, verso 1 diz assim, Éder: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou com o joelho queimando aqui da unção. Éder, nunca mais perca um culto, filhão. Deixa eu te dizer que a Bíblia diz que alguns se acostumaram a perder o culto, Éder. Está aqui em Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixamos de congregar como é costume de alguns. Éder, nunca mais perca um culto, Éder. O culto é importantíssimo. Você está consagrando toda a sua semana quando você dá o primeiro dia da semana para Deus. Amém? Éder, Jesus te ama demais. Eu fiquei preocupado, eu orei por você lá na igreja, mas eu tinha que vir aqui. E você quer saber? Eu trouxe a pizza. Vamos comer a pizza juntos? Em 20 minutos, você faz uma visita bem feita. Você ora com o seu mais um. Ainda come com ele. 20 minutos. Eu estou com o joelho queimando aqui. É a unção de Deus que toca no meu joelho. Esse cara vai pensar assim: que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca imaginei que eu fosse tão importante. Eu nunca fui tão amado. Ele saiu lá da igreja e veio me visitar aqui, sendo que amanhã ele tem que trabalhar cedo. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Vamos exercer o amor que se entrega. Se não doer, se não exigir nada, não é sacrifício. Você acha que está fácil para mim orar lá na igreja da meia-noite às 2 da manhã todos os dias? Eu levo meu filho 7 horas da manhã para a escola. Ontem eu dormi apenas, isso não hoje, não ontem, obrigado. Eu dormi apenas 3 horas de sono. Porque depois que eu deixei ele na escola, eu fui comer uma coisinha, né? Gordinha assim, gosta de comer umas coisinhas gostosas, né? E eu tomei um leitinho lá em casa, um leitinho com aveia e peguei um pão. Eu ainda tô, de vez em quando eu tenho o olho meu tá maior, de vez em quando ainda eu tô com aquela visão que eu posso ainda, antiga, eu ainda acho que eu posso.
E eu peguei um pão, uma fatia de pão integral e lambuzei com mel. E eu comecei a jogar canela, 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 canela. E muita canela. Estava maravilhoso. Eu estou sentindo também. E eu peguei um Nescauzinho e coloquei no meu leite. E aí eu tomei aquilo maravilhoso e fui deitar. Eu falei, eu preciso dormir pelo menos mais 2 horas, porque eu já estava vindo dessa pegada e estou vindo disso aí direto. Eu durmo um pouco. Eu falei, vou dormir hoje, que eu vou dormir pelo menos mais 2 horas. Eu coloquei o relógio para despertar 9h30. Eu vou conseguir mais 2 horinhas. Eu deitei na cama aqui, eu acho que a canela, aqui começou a pegar fogo na minha cabeça. Eu fui sentindo um calorão. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou sentindo mal, que leite marvado. Ai, meu pai, me ajuda, meu pai. Eu falei, não, eu já sei, eu vou descer lá e vou tomar um vinagrezinho de maçã, já resolve. E eu tomei o vinagrezinho. Eu pensei, agora eu fico bom, eu voltei para deitar, mas não consegui. O calor continuava. E eu cheguei até a ajoelhar lá no vaso, você sabe para quê, né? Eu falei, não, ai, está muito ruim. Mas eu falei, não, eu não quero fazer isso. E eu tive que fazer, sabe o quê? Eu tive que ir lá para minha sala e... Meu Deus. Faz parte do sacrifício. E nem dormir de novo. O dia inteiro. Deixa eu te falar uma coisa. E eu tenho crido numa coisa. Eu oro todas as madrugadas na igreja. Ninguém que estava comigo na campanha vai ficar doente. E Deus me deu uma revelação. Deus sempre dá uma palavra revelada. Sabe qual foi a palavra que Deus me deu? Deus sustentou Moisés 40 dias e 40 noites lá no monte com ele, numa nuvem pegando fogo. O cara não comeu e nem bebeu. Isso nenhum cientista acredita nisso. Só quem é crente. Isso é coisa que só Deus faz. O Deus que nós cremos nele, ele não é qualquer coisa, ele é o todo poderoso. E ele sustentou Moisés no monte 40 dias e 40 noites. E ele não saiu de lá raquítico, doente. Ele não foi para o hospital por causa disso. Ele sustentou Elias com 2 comidas. 40 dias, 40 noites andando no deserto. Andando, o cara andou. Foi lá no Monte Horebe e depois voltou de lá andando. Elias. E ele não ficou doente. Ele sustentou Jesus. Então eu falo, Deus, o Senhor vai me sustentar. Se eu dormir, tiver que dormir 1 hora, eu vou ficar bem, não vou ficar doido, e nem vou ficar irado, e não vou ficar com aquele mau humor que fala, aquele mau humor crônico, porque o cara não dormiu. Não, está repreendido. Vou tratar bem minha mulher, meus filhos, eu não vou ter nada contrário. O Senhor vai agir no seu sobrenatural, porque o Senhor está querendo uma geração que paga o preço. Eu quero ser essa geração, eu quero ser essa geração. Deus está atrás de alguém que está disposto a clamar. Então eu quero te dizer uma coisa, ainda que você diga assim, não, mas eu acordo cedo amanhã, vai lá consolidar o seu mais um. Jesus está te assistindo. Ele vai recompensar o teu amor por Ele. Ele vai recompensar o teu trabalho pelo reino dEle, para que o diabo não ganhe proveito sobre aquilo que nós oramos tanto para ganhar. Orei tanto para ganhar mais um, orei tanto para o Éder vir para Jesus, e agora eu vou deixar o diabo destruir o meu fruto? Não. O que eu estou falando para vocês aqui, eu vivo o tempo todo. Esse ano eu abri uma célula do zero na minha casa. Quando ela chegou umas 10, 15 pessoas, eu depois entreguei para um outro discípulo cuidar. Do zero, comecei com um casal, eu e minha esposa. Como que eu comecei essa célula? Alguém da igreja me disse, eu tenho uma pessoa que está com um problema. Ele fez uma casa na praia e ele não consegue alugar a casa. É um parente de um irmão da igreja. Eu falei, então me leva lá para a gente orar por ele. Consiga uma visita para a gente. E eu vou lá com a minha esposa, nós vamos orar por ele. E ele conseguiu a visita. E quando ele conseguiu a visita, eu já fiquei falando, Deus, o Senhor precisa me usar agora. E eu fui lá na casa, eu e minha esposa, e oramos por ele, para Deus abençoar. Eu estou no tempo, né? Esse aqui é meu tempo, correto? É o meu tempo aqui, gente? O vermelho ali? É porque eu gosto de honrar também os horários. E eu fui até a casa dele com a minha esposa, e nós oramos para Deus abençoar o trabalho daquele trabalhador. Esse homem é um empresário. Eu falei, Jesus, ele lutou, ele trabalhou honestamente, ele construiu aquela casa na praia para alugar. Abençoa a obra dele. Se alguém tem olho grande, se tem alguma obra feitiçaria lá para ele não alugar, ele não alugou a casa o ano inteiro, não alugou.
Senhor, quebra tudo, arranca toda a maldição. Senhor, abre as portas. E passou-se aquela temporada de fim de ano. E eu perguntei para o cunhado dele: e aí, como foi lá com o irmão? Ele conseguiu alugar a casa? Me conte o que aconteceu. E ele me disse: apóstolo, ele alugou a casa toda a temporada. Deus abençoou a casa dele. Teve gente todo o tempo lá procurar a casa, alugar a casa. Eu falei: sério? Como Deus está a fim de nos usar. E eu falei para ele: então consegue uma próxima visita agora, para a gente falar para ele que tem que agradecer. É a nossa estratégia. Eu preciso dizer para ele: vai lá na igreja agradecer, para ele conhecer a igreja dele já. E o irmão conseguiu uma próxima visita. E eu falei: não, e aí como foi lá? E Deus, nós alugamos a casa toda temporada. Eu falei: Jesus é bom demais, rapaz. Como Jesus é maravilhoso. Ele respondeu a nossa oração. Olha, você precisa ir na igreja agradecer a Deus e tal. Ele falou: não, eu vou. Eu falei assim: e olha, seria tão bom se a gente fizesse um estudo da Bíblia aqui na sua casa, né? Eu venho. Eu tenho segunda-feira livre. Eu nem tinha tão livre assim, né? Eu tive que fazer um remanejo. Mas eu venho. O senhor viria? Venho. E a gente pode estudar a Bíblia juntos. E ele falou: sim. Olha como os campos estão brancos, prontos para a colheita. E aquele homem então começou a estudar a Bíblia conosco. E daquele estudo bíblico veio mais gente. E mais gente. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse homem foi para o encontro agora, já tem mais de um ano. Aliás, tem quase um ano que ele está na igreja, quase um ano. Ele foi para o encontro com Deus agora. Ele está agora se preparando para batizar. Agora a última ligação dele para mim é: apóstolo, como que eu faço para eu me casar, apóstolo? Eu falei: cara, que joia. Vamos fazer assim, assim, assim. E nós vamos fazer desse jeito. Eu estava que nem o Chaves lá. E nós, e não sei o quê. E ele está todo alegre, está cheio da vida de Deus, a família está feliz. E sabe o que ele falou para mim? Apóstolo, eu entendi agora estou entendendo mais e mais. Olha, a célula é na casa dele. Ele foi avivado. Ele falou assim: e eu quero os meus filhos comigo na igreja a partir de agora. Eu agora vou buscar os meus filhos para Jesus. E o filho dele mais novo, que estava sempre conosco, que deu umas vaciladinhas, quarta-feira estava lá na igreja com ele. E eu olhei para o menino e falei assim: meu filho, a casa caiu para o diabo, você vai ficar firme com Jesus agora. O papai agora está mais cheio do Espírito Santo. E ele, como sacerdote, se posicionou. Sabe, ele foi ganho, ele foi consolidado. Sabe como que eu fazia para consolidar ele? Toda semana eu passava lá na loja dele, e trabalhando. E aí ele me contava os problemas da loja. Olha, está precisando orar aqui. Eu vou orar para Deus abençoar a sua loja. E ele falou para mim um dia assim: o senhor precisa voltar mais aqui na loja. Porque o senhor vem aqui, a loja bomba, os negócios ficam bons. E você assim também. Deus te usa. E ali na loja eu consolidava ele, lia um versículo, falava de Jesus. Eu fui lá e sintonizei o rádio dele numa rádio gospel. E falei: nunca mais você precisa tirar daqui, tá? Pode deixar quietinho aqui. E todas as vezes eu chego lá, a rádio está lá. E ele não tira mesmo, ele só ouve as coisas de Deus. E aquele homem ouvia as coisas do mundo, e agora ele não tem mais nada do mundo. Deus está fazendo algo grande. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Sabe, tem uma cadeira lá na igreja que toda vez está cheia por ele e pela família dele. E ele está buscando mais um para Jesus agora. Está entendendo? Então nós vamos fazer o que está no verso João 15:16. Eu fui escolhido por Jesus. Um dia o Espírito Santo falou para mim esse versículo. Deus falou para mim esse versículo, eu estava dormindo. Ele falou: eu te escolhi, eu te designei. Vá, dê fruto, e que o seu fruto permaneça. E você tem pedidos. Tudo que você me pedir no meu nome, eu vou te dar. O Pai vai te dar, para que Ele seja glorificado no Filho. Porque você se comprometeu com aquilo que é a coisa mais importante para mim: vidas. Eu posso ficar horas contando isso para vocês. Você sabe de uma coisa? Eu não consigo absorver muita agenda, porque eu tenho outras igrejas que eu ajudo. Mas eu vou fazer um pedido para vocês dois. É um pedido mesmo. No mês de fevereiro, no máximo, nós já voltamos às atividades, fevereiro.
estou orando, fevereiro. Eu quero voltar aqui. Eu estou me convidando. Daqui 4 meses. Então, março, eu volto aqui. Porque nós vamos... Tá. E se vocês permitirem... Ótimo. Entre final de fevereiro e março, a gente vai alinhar isso aí. Tá? Não precisa... Eu venho com amor. Eu amo esse casal. De verdade. Obrigado. Eu quero estar com vocês. E se vocês permitirem, a gente poderia tentar organizar uma tarde de sábado juntos, tarde para noite. Eu quero derramar mais de vida de Deus desse projeto para vocês. Sabe por quê? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo um dia? Enquanto você ganha alguém, talvez nem é da sua família, eu salvo a tua casa. Eu salvo lá na tua casa, eu mando alguém lá. Quando você se preocupa com o meu coração, eu me preocupo com o teu. Jesus vai salvar toda a nossa família. Eu fui nascido e criado num prostíbulo, filho de prostituição. Quando eu aceitei Jesus, eu lutei para ganhar toda a minha família para Jesus. Não foi fácil, mas todos estão em Cristo. Algumas coisas não foi eu que fiz, não. Foi Deus que fez usando outras pessoas. Enquanto eu me importava com o reino dele, cuidando de outras vidas por outros lugares, para a glória dele. Nesse projeto mais um vai vir muita gente que você ama. E sabe de uma coisa que Deus vai fazer? Talvez tenha orações tuas que não foram respondidas ainda. Talvez porque você só olha para o seu umbigo. Com todo o carinho que eu estou te dizendo isso, com todo respeito. Você só pensa em você. Mas quando você tirar um pouquinho os olhos de você e começar a olhar para o que Deus se importa, para aquelas pessoas que também precisam conhecer esse Jesus que você conhece, Deus vai ouvir suas orações e Ele vai respondê-las. E o seu mais um, sabe quem ele vai ser? O fruto que permanece. Diga, o meu mais um vai ser o fruto que fica no reino de Deus. O fruto que permanece. Vamos ficar em pé para a gente orar, porque o nosso horário está bem estendido. Amanhã nós vamos dar continuidade.